Bom dia a todos. Pessoal, vamos abrir a palavra de Deus lá em Mateus 28. Vocês lembram como é que com o pastor Sebastião abriu aqui hoje de manhã nossa celebração? Abriu lendo Mateus 28, 18. 18 e 19, né? E 20 de repente. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Interessante que aqui nós já estamos num momento onde Jesus já está ascendendo aos céus. E ele deixa uma ordem para os seus servos, para os seus amigos, para os seus filhos, para seus discípulos, que é o quê? O ide por todo mundo. Deixa eu perguntar aqui, quem já aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? Levanta a mão. Se você crê em Jesus Cristo, essa passagem é para você. Ide por todo mundo. Aí algumas pessoas têm a ideia que tem que largar sua casa, tem que ir para outro país. Não é nada disso. Obrigado, Sávio. O nosso ide é uma direção para que nós possamos falar de Jesus para as outras pessoas. Como o pastor Sebastião falou, alguém falou de Jesus para nós. Eu mesmo, minha mãe falou de Jesus para mim. Então você deve ter alguém que falou de Jesus para você. E aqui Jesus está falando que quem já aceitou Ele como seu Senhor e Salvador, tem que fazer isso. Ok até aqui? Nada de novo, né? Nada de novo. Mas é um bom momento você falar assim, amém. Por quê? Porque é uma ordenança para nós. É uma direção de Jesus para nós. E aí, lá em Atos, você não precisa nem abrir. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ditas essas palavras, Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Gente, que chuva no molhado, né? Parece que a gente fala isso direto. Mas as pessoas que têm medo de falar de Jesus Cristo, têm que parar um pouquinho e pensar, será que não está faltando alguma coisa na minha vida? Por quê? Porque a própria palavra de Deus fala assim, mas ao descer sobre vós o Espírito Santo, receberás poder para testemunhar. Seguindo certinho, mas recebereis poder. Eu inverti para ficar mais completa a frase. Se você tem medo de falar de Jesus para as pessoas, talvez você está precisando buscar mais o Espírito Santo de Deus.
Porque a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus sempre vai ter vontade de falar de Jesus para as outras pessoas. Ele pode ter vontade de comer, ele pode ter vontade de festejar, ele pode ter muitas vontades, mas a vontade principal é falar de Jesus para as pessoas. Aí a pergunta, será que não está faltando mais do Espírito Santo na sua vida? Será que não está faltando mais de você buscar o Espírito Santo? Pensa aí um pouquinho, por favor. Vocês que são humanos, carnais, sabeis dar boas dádivas para os seus filhos. Quanto mais o vosso Pai que está nos céus, que se você pedir, o quê? Um pão, vai te dar uma pedra. Ou pedir um peixe, vai te dar o quê? Uma coisa ruim. Não vai. E aí ele complementa falando o seguinte, mas peça a seu Pai, que Ele vai te dar o Espírito Santo. Ainda mais o seu Pai que está no céu, te dará o Espírito Santo. Então, meus irmãos, a gente precisa pensar na vida espiritual nossa. Nós não podemos ficar vendo a vida passar, a vida te levar, a banda tocar, e a gente está só como... Não. Todos aqui levantaram a mão. Quero te apontar o dedo para você. Você tem um chamado para falar do Senhor Jesus. Você tem o Espírito Santo de Deus. Mas, pastor, eu estou com medo de falar e tomar pedrada. Bom, para de ficar com medo de pedrada. Você vai tomar. Ah, eu estou com medo de ser maltratado. Pare com esse medo. Você vai ser maltratado. Ah, mas eu estou com medo de perder a amizade. Se for preciso de perder a amizade para falar de Jesus, perca. Qual o problema? Fale de Jesus. Chegaram para Jesus e falaram, Senhor, o senhor está com fome? Não, a minha fome é fazer a vontade de Deus. Qual que é a nossa fome? É fazer a vontade de Deus. Nós precisamos dar um passo além do que nós estamos hoje. Cada um sabe o estágio espiritual que está. Tem uns que oram bastante e tal. Ora mais, contempla mais. Uns não oram nada, passa a orar mais. Ah, tem uns que nem lê a Bíblia durante a semana. Nós precisamos dar um passo, gente. Nós precisamos dar um passo para a cruz de Cristo, para o nosso crescimento. Amém. Eu preciso. Precisamos fazer isso. Ah, mas eu tenho medo de tudo. O Espírito Santo vai te dar poder para você ser implacável na pregação do Evangelho. Para você falar do amor de Deus. Porque inicialmente a gente pensa, todos estão vivendo no amor de Deus. Porque se já receberam Jesus e já receberam o Espírito Santo habitando na sua vida, ninguém aqui vai levar uma vida como uma pessoa que não conheceu Jesus, uma pessoa secular, que levanta cedo, toma o café da manhã, vai trabalhar e trabalha o dia inteiro, volta, janta e vai dormir, como se Deus não existisse. Eu não creio que ninguém faça isso. Eu creio que todos aqui têm um momento de devocional com Deus, que orem, que leiam a palavra. Então, meus irmãos, nós precisamos disso. Se você passar um dia sequer sem orar e sem ler a palavra de Deus, saiba que tem alguma coisa errada na sua vida. Você passa um dia sem almoçar, ou jantar, ou tomar café da manhã, sem comer? Não. Por quê? Porque você sabe que está errado. Vem uma fome, vem uma fraqueza, vem muita coisa. E quando a gente passa um dia sem orar, sem pensar em Deus, sem ler a palavra, está certo? Não. Você sabe o que é pior ainda? Eu quero falar com você agora. Se você já passou um dia desse jeito e não sentiu nada,
nenhuma falta, nenhum pensamento assim, nossa, mas o que eu estou fazendo? Saiba que você precisa focar na sua vida e pensar, cadê o Espírito Santo de Deus? Por que o Espírito Santo de Deus não está na sua plenitude na minha vida? Culpa é sua mesmo. Olha no espelho. Fala, Daniel, toma vergonha na sua cara. Desculpa, gente, falar assim, mas é uma coisa que não é brincadeira na nossa vida. Nossa vida é a coisa mais importante para nós, depois de Deus, não é? E se a gente não dá valor à nossa vida? Mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, para testemunhar. Tem gente que, igual estou falando, não lê a Bíblia, não ora, e muito menos testemunhar, que é uma coisa de que quem vai fazer é quem está cheio do Espírito. Então, sua vida está desprovida de muita coisa. Mas, pastor, você não vai ler nem um versículo para começar essa pregação? Não, porque os versículos são todos bem conhecidos. E eu quero falar com você, sem você ler, sem você nada. Que tal uma reflexão? Gente, uma das coisas que mais me irritava no começo da minha caminhada na fé, era estar na igreja e o pastor mandar eu pensar sobre as coisas. Nossa, que raiva que me dava. Eu não queria pensar nas coisas, eu queria levar minha vida do jeito que eu queria. Oh, ingenuidade. Oh, imaturidade. Gente, pensa na sua vida. Você não pensa em ter um bom emprego. Você não pensa em ganhar um bom salário. Você não pensa em ter uma família toda bem ajustada. Mas eu não. Já sei de tudo. Eu não preciso de nada, não. Gente, eu ficava na carne mesmo. E hoje, eu estou aqui. Gente, pensa na sua vida, por favor. Para um pouquinho. Porque se nós não determinarmos aquilo que a gente quer fazer, um propósito de vida, um planejamento para o amanhã, a gente não toma decisão nenhuma. Se você não quer ter um bom emprego, você vai estudar? Você não vai. Se você não quer crescer na vida, você não vai investir na sua vida. Então você vai ficar de braço cruzado. Estava brincando com o Valmir hoje cedo, e lembrando na época que ele era adolescente, jovem, e que ele já foi o vendedor de jornal com mais sucesso em Pires do Rio. Ele vendia jornal novinho, gente. 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos ele vendia jornal. E vou falar para você, ele vendia mais do que banca. E saía na rua para vender jornal. Ele era um estrondo. Porém, chegou na adolescência, aprendeu a pitar, parou de querer trabalhar, ficava no sofá deitado, pitando e bebendo café. Ou seja, se perdeu no caminho. Mas a minha sogra, com muita sabedoria, falou, Valmir, você não quer estudar? Não, não, quero trabalhar. Então tá. Mandou ele para uma plantação de algodão. Foi, Miro? Você lembra? Você lembra, Wesley? Milho. Aí foi lá o Valmir. Não quer estudar não, vou para a plantação de milho. No primeiro dia ele chegou em casa com as mãos tudo feridas, tudo cortando. Papai, eu não quero ir naquele lugar, mas não, eu quero estudar. Pronto. Aí um farmacêutico e tal. Então, gente, a gente precisa... Está faltando a palavra, se posicionar em alguma coisa na nossa vida. E o Espírito Santo é isso. Eu queria bater uma foto aqui para vocês verem o tanto que está bonita essa igreja. Mesmo que não está tão cheia como semana passada, mas está linda. Mas não serve de nada se você não seguir a direção do Espírito Santo sobre a sua vida. Semana após semana, escutando. Eu gosto de uma palavra do David Wilkerson,
que fala corações endurecidos na casa de Deus. Gosto muito. Por quê? Porque ele fala que coração endurecido não é o perdido que está lá fora, não. Coração endurecido é quem está dentro da igreja, que ouve semana após semana a palavra de Deus e continua inerte, indiferente. Então, meus irmãos, hoje eu quis fazer algo diferente, te chamar para pensar sobre a sua vida. Para pensar sobre a sua vida. E às vezes a gente é muito cabeçudo, sabe? Cabeçudo. Querem ver uma coisa? Quem conhece a história de Adão e Eva aqui? Levanta a mão para mim, só para eu ver. Tá bom, todo mundo conhece. O que acontecia no final da tarde, todos os dias? Deus vinha se encontrar com toda a liberdade e tal. Aí os dois lá foram e pecaram. Ok, pecaram. Joia. Deus cortou essa interação, essa intimidade, essa totalidade com eles e fez o quê? Cortou. No Velho Testamento, ninguém tinha intimidade. Ninguém podia entrar na presença de Deus. Com facilidade. Poucos entraram. Como assim, pastor? Nós temos ali Abraão, que é o pai da fé, mas ele não tinha acesso a Deus com toda facilidade. Tinha algum acesso, sim. Muito acesso, não. Depois nós tivemos Moisés. Passou 40 dias, 40 noites, e aí teve um certo relacionamento com Deus, mas também não era numa plenitude igual tinha Adão e Eva. Depois veio Davi, esse teve mais um pouquinho, uma contemplação e tal. E só. Aí veio Jesus, aquelas pessoas que conviveram com Jesus tiveram acesso a Jesus. Mas, por exemplo, se você morasse em Samaria naquela época, talvez você nunca iria ver Jesus. Se você morasse na Judéia, você nunca iria ver Jesus. Aí você teria acesso a Deus? Não. E aí Jesus morreu, o véu foi rasgado. Hoje nós temos pleno acesso a Deus. E esse pleno acesso a Deus valeu o quê? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o valor. E você sabe que hoje nós temos acesso igual a Adão e Eva? Qualquer hora, qualquer minuto. Não é só no fim da tarde, é qualquer hora. Mas nós temos mais acesso do que Abraão, do que Isaac, do que Jacó, do que José, do que Moisés, do que Davi, do que Ezequiel, do que Zacarias, do que Daniel. Você fala, mas pastor, o que é isso? Nós temos mais acesso a Deus do que as pessoas da Bíblia. Mas onde que você quer chegar, pastor? Eu quero chegar da gente está desprezando esse acesso de Deus, de passar um dia sem orar, ou de orar só uma vez no dia, que eu já acho o cúmulo. Não porque eu sou bonzão, oro toda hora, não é nada disso. É porque o sangue de Jesus valeu o nosso acesso a Deus e a gente não está dando importância para esse acesso. Coisa que todos os personagens bíblicos queriam ter esse acesso que a gente tem. Está tudo aberto, está tudo disponível. A sua vida pode mudar da hora para outra. Você pode receber a paz de uma hora para outra. É só você dobrar o joelho. Sem intermediário. Tem este ditado que fala, né? Se você pode falar com o dom dos porcos, para que você vai falar com os porcos, né? Não precisa de intermediário. Você fala direto com o Criador de toda a terra. E às vezes a gente fica com preguiça de orar. Tão difícil de orar.
faltando Espírito Santo na nossa vida. Está faltando a gente criar objetivos, criar rumo, ter um projeto de vida, um propósito de vida. Não adianta a gente falar, vai para todo mundo pregar o Evangelho. Porque se você não tiver o Espírito Santo de Deus, se você não tiver com Jesus no coração, você vai? Não vai. Mas a Bíblia está mandando, mas eu não vou, não quero, não estou gostando. Agora, se você buscar a Deus, se você tiver com intimidade em dia com Deus, sabe o que vai acontecer na sua vida? Virá uma vontade de falar para Jesus. E eu quero falar uma coisa para você. Você cheio do Espírito Santo, você não vai ser perfeito. Você vai ser o mesmo de sempre. Assim, o mesmo como, pastor? Não muda nada? Não, claro, vai mudar muita coisa. Mas eu estou falando aqui, por exemplo, tem gente que se sente chateado por ser calado demais. Essa é uma característica sua. Se não for um trauma, né? Por que eu estou falando, abrindo esse outro parênteses? Por causa da Roseli do Jailson. A Roseli do Jailson, nós conhecemos, ela era uma múmia em pé, um Walking Dead. Sim, gente, a Roseli ali, ó. Olha lá, ó. Olha tanto que ela é tímida. Olha, levanta aí, Roseli. Olha tanto que ela é tímida. Só que ela tinha um trauma. Por isso que ela era assim. Isso não era ela. Era um trauma que ela tinha. Quando ela recebeu Jesus, a mulher virou uma matraca. Louvado seja Deus pela vida da tia Rose. E Rose, você vai servir a Jesus com a sua personalidade que Ele te deu, com um dom inato seu. Que é conversar mesmo, que é abraçar, que é ser gente como a gente. Você é essa. Tem gente que conversa demais e pede a Deus assim, conversa demais na questão de conversar muito, não de conversar coisas indevidas. Aí fala, Senhor e tal, eu quero diminuir a minha conversa. Vai diminuir, mas Deus quer te usar falando muito também. E se você fala pouco, Deus quer te usar você falando pouco. Deus quer usar você do jeito que você é, para isso que Ele te formou. É lógico que os desvios, os traumas que fazem você mudar a sua personalidade, isso tem que acabar. É Jesus que acaba com isso. É o Espírito Santo que vai pegar a sua conversa pouco e fazer você conversar o tanto necessário. É o Espírito Santo que vai pegar você falando muito e vai te colocar você falando o tanto necessário, mas Deus quer te usar como você é. Amém. Isso mesmo. Se algum trauma que mudou sua personalidade, Deus vai te curar. E se você está insatisfeito com alguma coisa que você nasceu, Deus também pode te curar. Agora, Deus te fez assim, por um motivo. Multiforme graça de Deus. Já ouviram isso já, né? Qual é que é a multiforme graça de Deus? Pegar um baixinho lá de Pires do Rio, que tinha o apelido de pintor de rodapé, pão de queijo, que era sempre o primeiro da fila numa escola católica, e transformar ele como um médico, como um pastor. Nós precisamos nos dispor a Deus para Ele fazer na nossa vida. Nós precisamos do Espírito Santo para nos conduzir no caminho de Deus. E só vamos receber o Espírito Santo se nós o buscarmos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poder para quê, pastor? Para ser o gostosão? Como é que o povo fala? O doce de rapadura branca, como que é? O rei da cocada branca? Para seres minhas testemunhas. Esse é o poder que Deus nos dá. Para testemunhar. Aonde?
Ide por todo mundo pregar o evangelho? É, mas aqui tem uma particularidade. Primeiro na Judéia. É isso? Não, ainda tem um lugar mais perto ainda. Em Jerusalém, na sua cidade, na sua casa. Primeiro você tem que ser um homem, uma mulher de Deus na sua casa. Com a sua família. Com seus filhos. Depois, na Judéia, se você quiser sair. Depois, em Samaria. Depois, vai. Mas sem o Espírito Santo a gente não consegue fazer nada. A gente não consegue fazer nada. Como é que está a sua vida com Deus? Estou ótimo, estou bem, não estou depressivo, não estou doente, tenho um salário bom. Não é isso que eu estou perguntando, não. Como é que está a sua intimidade pessoal com Deus? Você tem escutado a voz de Deus? Tem uma passagem bíblica que fala assim, Deus falava conosco antigamente pelos profetas e tal. Hoje Ele liberou o Filho para que a gente fale direto com Ele. Você tem escutado a voz de Deus? Você tem buscado a Deus? Se você não está bem com Deus, a sua vida não está bem. Por mais que você não esteja vendo que sua vida é um fracasso. Sua vida pode estar um fracasso, mesmo você cheio de dinheiro, cheio de saúde, cheio de amigos. Sua vida pode estar um fracasso. Eu quero exortar você a pensar sobre isso. Eu quero ter mais Deus na minha vida. Amém. Eu quero ter mais Deus na minha vida. Quem lembra da parábola dos 2 filhos? Lembram? Deixa eu contar ela rapidinho. Não, vamos ler Mateus 21, que é mais fácil. Mateus 21, versículo 23. Diz assim, Mateus 21, 23. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando, com que autoridade fazem essas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu, eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não acreditaste nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus, não sabemos. E ele, por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. E que vos parece? Aí Jesus volta uma pergunta para eles. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu, sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo filho, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu, não quero. Depois, arrependido foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram os sacerdotes, os escribas. O segundo, declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditardes nele. Ao passo que os publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditar nele. Olha que passagem interessante. Jesus começa a ensinar no templo
E aí os religiosos. Eu quero agora que você se veja como um religioso. Porque todos nós somos religiosos. Talvez não farisaicos. Nós cremos em Jesus, vamos numa igreja, professamos uma fé e somos religiosos. Ok? Estou falando alguma bobagem? Nós não somos só religiosos, não. Nós cremos em Deus, temos o Espírito Santo, por isso que a gente não é um religioso igual os fariseus. Ok. Jesus ensinando. E aí pergunta, mas por que você está aí? Você não é da nossa religião? Quem te deu essa autoridade? Ele podia muito bem ter respondido, o Espírito Santo de Deus. Deus, porque eu sou filho de Deus. Eu sou o filho de Deus, o Messias. Ele falou isso não. Ele mandou uma pergunta para eles. Sobre a questão de João. E aí? João pregou, vocês não aceitaram. O batismo dele ele batiza em nome de Deus ou dos homens? Aí eles ficaram sem saber o que responder. Se falar de Deus, aí a religião dele já estava quebrada mesmo e eles tinham que seguir João. Se eles falassem não, todo mundo lá acreditava que João era um profeta. E aí? Ficaram no famoso sinuca de bico, com dificuldade de sair daquela situação. E aí, para nós? Vamos trazer isso para nós? Acredita em Cristo? Cristo é homem-Deus, Deus-homem, mas Cristo é o Senhor da sua vida? Sim. Por que então não acredita nele? Eu acredito. Mas você acredita só com palavras? Ou você acredita com sua postura de vida? Se você acredita com a sua postura de vida, você tem que obedecer, você tem que pregar o evangelho, você tem que buscar o crescimento, você tem que desenvolver sua salvação, você tem que procurar amadurecer a sua santificação. Então não adianta a gente ficar neutro. Neutro não. Quem está em cima do muro, vai para o céu ou para o inferno? Hã? Que bom. Não existe muro separando. Você está de um lado ou você está do outro. Tá, mas vamos continuar a história. 2 filhos. Aí, esse Cristo aqui falou para primeiro filho. Filho, venha hoje, ou vai hoje trabalhar numa vinha. Não é amanhã, não é quando você se formar, não é quando aposentar, não é quando a doença passar, não é quando você acabar de crescer. Não é nada disso, é hoje. Vai para a vinha. Ô, paizinho do coração, queridinho, vou sim, estou indo agora. Mas não foi. Ou seja, muitas vezes somos nós os religiosos, que a gente sabe que a gente não deve mentir, que a gente não deve roubar. Não, isso está muito grosso. Vamos falar coisas mais... Que a gente tem que buscar a Deus, que a gente tem que ler a palavra, que a gente tem que fazer um devocional, que a gente tem que ajudar os necessitados. Hã? Ajudar os fracos na fé. A gente está aqui, se perguntar aqui, você vai fazer? Vou! Acaba não indo, não adianta nada. E Jesus continua a história. Aí eu chamo os pecadores, os escribas, que eram os estudiosos da lei, os publicanos, os que eram judeus e trabalhavam para os romanos. Isso era um absurdo. Ainda roubava dos judeus. Chamou ele, é do mundo, não entende nada. Filho, vai hoje trabalhar na vinha? Vou não, manda o fulano. Tudo é eu. Não, estou com preguiça e não quero. Não vou. Passa um pouquinho, ele para, pensa. Eu vou. Mesma forma com a gente. Hoje é domingo, vai na igreja. Não, hoje eu não vou de jeito nenhum. O meu corpo não está querendo nada disso. Aí você para um pouquinho e pensa, é mesmo, eu vou lá me fortalecer na fé. Eu vou lá buscar o Senhor Jesus na minha vida. E aí Jesus faz uma pergunta para ele, que vos parece essa situação dos 2 filhos? Qual que mais agradou o pai?
O que falou que ia e não foi? Ou aquele falou que não ia e foi? O que falou que não ia e foi. Então Jesus está falando para os religiosos, que conhecem a palavra dele, e que não faz nada, só fala que vai obedecer, fazer as coisas que têm que ser feitas e não faz nada. Já aqueles que podem até ter em pecado e tal, mas pensa na sua vida e faz a vontade de Deus. Qual é o que mais agradou a Deus? O que mais agradou a Deus foi o que falou que não foi, mas acabou indo. Mas o que Deus quer de nós? Que a gente fala, sim, Senhor, eu vou. E vai! Ou seja, nenhum dos dois filhos foi completamente agradável ao pai. Porque o segundo, apesar de ter ido, deu coice, falou, brigou. Mas ele é assim mesmo. Não, nós precisamos amadurecer tanto que a gente não precisa falar, não quero falar de Deus, eu não quero ir para a igreja, eu não quero ler a Bíblia, eu não quero não sei o quê. A gente tem que amadurecer, a gente vai sentir isso até o final da nossa vida. Porque a carne está aqui dentro, que guerreia contra o nosso espírito. A gente tem que aprender a parar de dar coice. Que é muito difícil mesmo, gente. Fazer o que a carne não quer. Mas a carne não tem mais domínio sobre nós. Quem tem domínio sobre nós é o Espírito Santo de Deus. Eu vou confessar uma coisa aqui, mas não é por soberba, viu, gente? É só para quebrar uma coisa aqui. Antigamente as pessoas, eu mesmo já falei isso muito, como é difícil orar, né? Gente, como é difícil orar. Gente, como é difícil orar. E eu vou falar para vocês, estava enganado, muito enganado. Porque a gente vê as passagens bíblicas de Pedro, Tiago e João, Jesus chegando e perguntando para eles, mas vocês não podem orar comigo 1 hora, acorda aí, cambada. Saiu de novo, foi orar, voltou, está lá dormindo de novo. Aí a gente pega isso. É muito difícil orar. Não é não. Começa a orar para você ver. Começa a orar para você ver que você vai acordar de madrugada, em vez de ficar brigando contra o sono, você vai, vou orar. Começa, só começa. Depois você vai dar esse testemunho aqui na frente. Sabe por quê? Porque quando a gente fala que é difícil orar, o nosso foco está na nossa carne. A carne não está querendo. Agora, quando você tem um propósito de agradar a Deus, quando você começa a orar, eu vou orar. E não é difícil. Gente, a coisa mais difícil para mim era acordar cedo para orar. Hoje, acordo 3, acordo 4, acordo 5. Tudo jóia. Sabe por quê? Porque a gente tem o Espírito Santo dentro de nós. E a gente que fez o Veredas também, acho que a maioria aqui, tem lá a brincadeira do Craig Hill, né? Não, você tem que orar de manhã, porque a fila é menor e tal, dá mais qualidade. Aí você tenta acordar de manhã, põe um relógio para despertar, o relógio desperta, você acorda, aí você fala, nossa, mas que preguiça de orar e tal. Não, mas eu vou orar. Aí quando você vai orar, você deita e dorme de novo. Então a gente é induzido a esses pensamentos. E está errado. Gente, orar é bom demais. Orar é bom demais. E tudo tem uma sequência. Você começa a orar pela sua família, você começa a orar por você, você começa a pedir bênção para Deus sobre as pessoas mais íntimas. Quando você vê, você já está orando por pessoas que você teve um contato só na vida, por pessoas da igreja, ou por pessoas do seu trabalho. Gente, nós precisamos disso. Comece a orar. Comece a fazer a vontade de Deus. Gente, quer uma coisa mais louca do que oração? Vamos falar como seres humanos. Não, mais sem sentido é a tal da oração. Pastor Wesley, não arregala o olho para mim. Mais sem sentido. Por quê? Deus é onisciente, é onipotente e onipresente. Tem alguma coisa que aconteça na sua vida que Ele não saiba?
Não. Então, se ele já sabe, para que você vai aos pés dele contar as coisas? Você chegar aos pés dele, você ainda é capaz de contar as coisas até erradas. Porque ele conhece você mais do que você. Aí você ainda corre o risco de ainda falar bobagem para Deus. Mas, por que da oração ser tão importante? Você mostra para Deus que você é dependente dele. Papai, está acontecendo isso, isso. E se você estiver falando errado para ele, ele vai te corrigir. Pai, entrei na igreja lá. Pai, o Vanderlei não me cumprimentou. Ele está com raiva de mim, pai. Ele não gosta de mim. Deus vai te corrigir. Pai, o salário que eu estou ganhando hoje não está dando. Deus vai te corrigir para você gastar menos. Você mostra a dependência para Deus. Sem dizer que você vai ter uma intimidade com Deus. Gente, intimidade é bom demais. Sabe por quê? Eu e o Roseli, às vezes a gente tem dificuldade em comunicação. Mas o que acontece? Eu conheço tanto a Roseli que eu sei o padrão de comportamento da Roseli. Ela pode falar até alguma coisa que doeu no meu ouvido, machucou meu ouvido, mas eu falo, não, ela não está querendo dizer isso, não, está querendo dizer outra coisa. Conheço a Rosana também. A Rosana faz algumas coisas, as pessoas, Rosana, calma, não é isso, não é isso. Conheço ela. Então, com Deus também é a mesma coisa. Você se torna conhecido de Deus, sabendo que Deus te conhece nos detalhes. Gente, isso é muito importante. Por exemplo, telefone. Hoje tem a Bina, mas antigamente não tinha Bina. Alguém te liga só de falar alô, o tom de voz, o tipo da voz, você sabia quem era. Opa, é fulano. Essa intimidade com Deus nos faz saber quem é Deus na nossa vida. Quanto mais intimidade, mais você acostuma com a voz de Deus. Aí quando Deus fala alguma coisa no seu coração, você fala, isso é da minha carne. Não, aí você fala, opa, isso era Deus falando comigo. Mas pastor, eu nunca escutei isso. Meu irmão, então você nunca se aproximou de Deus. Mas Deus fala no nosso coração audível assim, hoje em dia, fala. Fala. Você precisa ter essa intimidade com Ele. Você precisa buscar Ele. Não adianta ganhar o mundo inteiro. Não adianta ser apóstolo de uma denominação maior do Brasil. Gente, uma vida aos pés do Senhor. Isso é que vai trazer uma vida próspera para você. Uma família no Senhor Jesus. Vai ter tribulação, vai ter luta. Mas no final, meu irmão, você está com a vitória na mão. E a gente não serve Ele, não é por vitória, é por amor, porque Ele quer o melhor para nós. E Ele dá o Espírito Santo para você, em plenitude, sabe? Então nós precisamos largar a religiosidade. Não, largar não, porque senão ninguém vai na igreja mais, né? A gente precisa diminuir essa questão de só religiosidade e ter uma intimidade com Deus. Tá certo? Então nós precisamos ser um filho sem ser os dois da parábola. Mas se você quiser ser um dos dois da parábola, que seja aquele que fala, eu não quero ir, mas vai e faça. Gente, a vinha não é o reino? Filho, vem hoje trabalhar na vinha. A vinha é o reino. Então, mas não adianta pedir para vir trabalhar no reino se você não busca a Deus. Então, desde o começo, o pastor Sebastião começou lendo. Ide por todo mundo, pregar o evangelho. Mas não adianta. Se você só aceitou Jesus, mas não busca Jesus, não tem o Espírito Santo na sua vida, não quer nada com Deus, só o título de ser cristão nominal, não adianta. Estava assistindo ontem uma entrevista da Leila do Palmeiras, né? Uma das mulheres mais ricas do Brasil.
Ela mora numa casa e o homem mora na outra, o marido mora na outra. Tem casa em Los Angeles, tem casa não sei aonde, tem avião e não sei o que, é riquíssima e tal, beleza. Ela mora numa casa e o marido na outra. Aí perguntar para ela, Lélia, qual sua religião? Ah, eu sou católica não praticante. Só que hoje em dia isso está invertendo. Hoje nós estamos tendo cristãos não praticantes. Aqueles que não vão na igreja, os desigrejados, e aqueles que, por mais que vão na igreja, são só religiosos, cumprindo o quê? O papel do domingueiro. Não, domingo é dia de igreja. Viramos os católicos não praticantes. Somos os crentes não praticantes. Não pratica oração, não pratica a palavra, não vai na igreja. O que adianta isso? Gente, para de perder tempo. Vamos para o parque da cidade jogar bola. Estou falando alguma coisa aqui fora do normal? Não. A gente tem que falar, olha, Senhor, eu vou. O Senhor está chamando agora. Filho, vem trabalhar na vinha. O que você vai responder para ele? A maioria aqui eu sei que vai responder. Quer ver uma coisa? Quem vai responder que eu vou? Levanta a mão. Se Deus fala para você, falar, eu vou. Tá. Quem fala que não vai? Quem é aqui que não vai? Todo mundo vai, então. Então acabou essa história de ninguém ir. Agora, quantos vão na realidade? Entenderam onde é que eu quero chegar? A gente tem que ser daqueles que falam assim, Senhor, eu vou. E vai. E vai. Pastor Eli hoje, vocês sabem que o pastor Eli está um cantor de primeira, né? Glória a Deus. E ele cantava ruim demais. Pior do que a Cássia. Cadê a Cássia? Ah, está no Ministério Infantil. Que eu e minha ex-cunhada, na realidade, não deixa de ser cunhada, né? Eu e a Cássia cantávamos ruim demais. É outra mentira de Satanás, você fala para ela, viu? Aí, o Eli cantava pior do que nós dois. Hoje o Eli está dando show. Agora ele consegue cantar e dar um gingadozinho. Ele está todo despregado do chão. Ele agora já está... Porque quando você está tenso... Vocês vão ver na cantada. O que acontece quando a gente está atento? A gente fica focado só no timbre para cantar. Não consegue fazer outra coisa. É ou não é? Agora, quando você começa a largar o pensamento, o foco, começa, nossa, eu tenho aqui de dar um gingadozinho. E olhar e ver. É porque você já está fluindo. O Eli já está fluindo. Glória a Deus. Então, quero falar para você. Comece, mesmo que você não tenha dom, de falar de Jesus. Acha que não tem condições, sabe? Esquece que o pastor Eli é um pastor. Só dele estar no coral, ele já está tendo comunhão com os irmãos, ele já está cantando para Deus. E, gente, a gente canta para Deus, é oração. Ou seja, ele está aqui no coral, mas ele está orando através do louvor, da canção. Ele está trabalhando para Jesus. E o que acontece quando a gente não faz nada para Deus? A gente esfria com Deus. A gente, não, isso não é para mim, não. Mas a Bíblia diz o seguinte, um abismo puxa outro abismo. Quando você não faz nada, próxima vez que te der uma coisa para você fazer, que você tem dom e que sabe fazer, você não vai querer fazer. Não tem aquela história de que uma brasa fora do fogo esfria, mas se você põe a brasa lá dentro, ela esquenta? Tem, não tem? Não é verdade? Quando você passa a vida inteira fora do braseiro, você é uma pessoa fria, não quer nem saber. Não tem dom para fazer isso, não vou hoje, não. Beleza. Aí amanhã você está tão frio, que te chama uma coisa que você sempre fazia, mas você não quer ir. Porque você está tão frio que não...
Que vos parece isso? Deixa eu fazer a pergunta de Jesus. Que vos parece? Que vos parece você na igreja sem fazer nada? Que vos parece? Que vos parece? Vocês viram o tanto que a Tati está cantando bem? Está cantando bonito? Não, minha irmã, e está mesmo. Mas ela também não cantava nada. Pode ser. A proximidade do Fabrício, do Ricardo, né? Mas não, ela, a capela, ela está arrebentando também. Os dois ajudarem muito. Mas começa a fazer alguma coisa, senão seu coração vai esfriar. Você vai achar que é perda de tempo. Que vos parece? Ser só religioso. Vamos ficar em pé, vamos orar. Me perdoa, meus irmãos, essa mudança de estilo tão drástico, sabe? De não estudar uma passagem bíblica, de nada. Mas eu queria fazer essa pergunta para vocês. Que vos parece? Só ser religioso. Faça alguma coisa. Quem que é o seu líder aqui? Você que está chegando. Quem que é seu líder? Procura ele. Olha, eu quero fazer a abertura. Olha, eu quero fazer a ceia. Olha, eu quero dar descarga nos banheiros. Sei lá. Eu quero... Fala Deus. Já. Então, gente, a gente precisa fazer alguma coisa. Você que não tem célula na sua casa, começa a fazer. Quinta-feira Deus falou com a irmã aqui sobre essa questão também, de trabalhar para o Senhor. Aí, chegou no final, eu aproximei da Fernanda, perguntei para ela assim, que caminhão atropelou ela? Ela estava abatida, gente. Ela chorou, arrependida. Já não precisa chegar nesse ponto. Vamos fazer. Olha, gente, se você não tem condições de ir numa célula, não sabe dirigir, ou não tem Uber, abra as portas da sua casa, porque a palavra de Deus vai entrar lá. Nós precisamos buscar a Deus. Vocês em pé, eu vou contar uma história, um minutinho só. Aliás, podem sentar, deixa eu contar essa história que eu acho que ela é relevante. Tinha um casal no começo do nosso ministério, que eu já contei essa história aqui, ele era funcionário público, ela era funcionária pública, e eles estavam no ponto, falei de você aqui, que é uma mentira minha e sua de não saber cantar. O pastor Eli era péssimo, igual nós dois, não, pior do que nós dois. E hoje ele está cantando bem, então você trate de viu? Aí, gente... eu já cantei no coral aqui uma vez. Já contei no coral, lindo. Só que ninguém queria ficar perto de mim, porque eu desafinava e todo mundo saía de perto. Mas vamos lá. Então, o marido tinha emprego público, a mulher tinha emprego público. Eles estavam caminhando na fé, fizeram casados, fizeram não sei o quê. E nós falamos, está na hora de você servir a Deus com mais intensidade. Não, eu vou estudar. Mas você já tem curso superior. A mulher falou, não, eu também vou estudar. Mas você também tem curso superior, para que isso? Mas não, na hora que a gente terminar esse curso, eu vou trabalhar para o Senhor. Joia. Ele começou a estudar, gostou do envolvimento com as meninas, virou... Como é que é aquela pessoa que é o líder da sala ali? Representante da sala, na formatura, em tudo, arrumou umas gatinhas lá, não é só uma, 2, 3, 4. Ela começou a estudar, esfriou com o Senhor Jesus. Hoje os dois estão separados. Ela fez escândalo em muito lugar com ciúme dele no começo, de até tirar a roupa nos comércios, num boteco, para mostrar para os outros que ele era casado e que a mulher dele tinha corpo, não sei o quê. Então aí, mortos em Jesus. Mortos em Jesus. Meu irmão, não estou falando que você não deve estudar,
que você não deve aprimorar, porque eu mesmo faço isso direto. Mas o nosso foco, o propósito da nossa vida é Jesus Cristo. É trabalhar para o Senhor, é orar, é ler a Bíblia, é trabalhar para o Senhor Jesus. Você pode receber isso? Isso é para tristeza nossa, porque essa irmã e esse irmão são duas pessoas queridas. Queridas, nossa. Agora sim, agora vamos orar. Fique em pé. Perdão com essa liberdade também, viu, gente? De contar pelo menos as minhas experiências de quem a gente vê na igreja sendo só religioso. Então, você não foi chamado para ser religioso. Você foi chamado para fazer algo relevante no reino de Deus. Por mais que o relevante não seja tão relevante aos seus olhos. Sabe? O relevante, por exemplo, cadê o Rosemir e Márcia não estão aí, mas há um tempo atrás, eles estavam sem condições de fazer alguma coisa, eles traziam lanche para os veredas, lembra disso, Jair, Roseli? E eles estavam trabalhando, que a gente precisava, para tocar a obra do Senhor, a gente precisava de alguém responsável pelo lanche. E que lanches gostosos. Então, você fala assim, mas eu comprar lanche, trazer, isso é uma obra para o Senhor? Meu irmão, claro que é. Aquele menino com 3 peixes e 5 pães não foi usado por Deus? Uai, gente, vamos. Que vos parece? O Senhor já chamou você para trabalhar na vinha. E agora Ele quer escutar a sua resposta, que de todo mundo é sim. Que vocês já falaram aqui para mim. E vai ficar só no sim ou a gente vai dar o passo de fé? O primeiro passo sempre é mais difícil, igual criança. O primeiro passo sempre pode cair, pode machucar, pode sentir inseguro. Mas começa a trabalhar para o Senhor, você vai ver que isso vai encher seu coração, o Espírito Santo vai te inundar, o Espírito Santo vai te dar gosto de orar, de ler a Bíblia. Nossa, eu não entendi essa passagem, passa a entender. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.